Queridos irmãos, proteção e graça da parte de Deus a quantos invocam o nome de Cristo. Vejam só uma coisa. Quando alguém não guarda o Código Nacional de Trânsito, ele pratica uma infração de trânsito. Quando não guarda o Código Penal, ele pratica um crime. Do mesmo modo, quando alguém não guarda o Evangelho e não crê no Cristo Jesus, ele pratica o único pecado mortal e irretratável que existe, o de não crer nele, conforme João 16, 9. Quando vier o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Aqui vamos ficar, nossas ações de hoje, apenas com o que diz do pecado porque não creram em mim. Pois essa é mais uma reflexão do que Cristo Jesus é importante para nós. Pois nele converge todas as coisas, no céu e na terra, e na plenitude dos tempos, conforme aos Efésios 1:10, pelo que nele, conforme João 5:39, se cumpre toda a profecia messiânica que o antecedeu, desde Gênesis 3:15 até João Batista 3:11, como também em Atos 4:12, não há debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual podemos ser salvos, senão o de Cristo Jesus. O que o aponta, portanto, conforme Apocalipse 2:11, como o único libertador e salvador que livra do pecado e nos salva de sofrer a segunda morte. Conforme João 3:18, quem nele crê está salvo, e quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Daí a condenação pelo fato de não crer nele, como sendo espiritualmente o pecado com pena de morte. Romanos 6:23. O salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que quer dizer que sem se libertar do pecado, de nele não crer, não há salvação. Por isso, ele é libertador e salvador. Pois, em Mateus 9:6, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder, sim, de perdoar pecados. Amados, quanto à natureza do pecado, não podemos pensar que se trata apenas de ato claro e objetivo de se fazer o mal a alguém, como matar e roubar. Sem considerar que a natureza é carnal, sem passar pela transformação que só Cristo pode fazer em quem nele crê, a alma seria uma usina de produzir pecados. Se não vejamos em Mateus 5:21, não matarás? Pois eu lhe digo, quem se quer chamar alguém de tolo, já pecou. Eis aí a primeira penalização do bullying, né? E continuando diz, não adulterarás? Não adulterarás? Pois saibam que quem se quer olhar para uma mulher com olhos impuros, já pecou. Então, por aí você vê a tentação, pois mulheres valorizam a sensualidade, e algumas até andam serem nuas, né? Por isso, Paulo, reconhecendo que sem Cristo não há poder para se livrar de maus pensamentos, tentações, chega até a afirmar em Romanos 7, de 18 a 23, que se faço o mal que não quero fazer, então não sou eu quem faço, mas sim o corpo do pecado que habita em mim. Pelo que ele pergunta, e agora, como desventurado homem que sou, quem me livrará dessa morte? E a resposta é simples, Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele responde. Irmãos, vejam que conforme Colossenses 3:11, realmente Cristo é tudo em todos. Pois ele nos amou primeiro, mesmo quando até blasfemávamos como entes mundanos, com vícios e pecados. Mas eis que Cristo veio em nosso socorro, e conforme Mateus 2:17, ele diz, não vim ao mundo para o são, mas para o doente. Não para o justo, mas sim para o pecador. Tal como reafirma Paulo, dando o testemunho de si mesmo, conforme 1 Timóteo 1:15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Irmãos, tal como alguns de nós, que como testemunhas já vivenciamos no passado, em nós mesmos, quanto ao pecado de não crer no Senhor, sabemos que Cristo Jesus aceita pecadores do jeito que ele está, pois é daí em diante que a química salvadora começa a acontecer. Pois se fosse diferente, Dimas, aquele ladrão que em seus últimos momentos de vida, lá na cruz, confessou sua fé em Cristo Jesus. Ele não seria salvo apenas por crer. Lucas 23:42. Pois é justamente a partir deste crer que decorre o que está em 2 Coríntios 4:16 e 5:17. Nosso homem interior se renova dia após dia,
E assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Coisas velhas ficaram para trás, e eis que se fizeram novas. Assim, voltando ao ladrão convertido na cruz, vemos ali que realmente, conforme aos Efésios 2, de 8 a 10, é pela fé que nos é dada como dom de Deus que temos a salvação. Não por obras, para que ninguém tenha do que se orgulhar. E que Dimas teria prosseguido na carreira de sua crescente santificação se tivesse tempo para vivê-la, né? Daí decorre a certeza de que Deus não se interessa tanto com o que fazemos ao longo de nosso viver, o quanto se preocupa com a importância do que realmente somos em relação a Ele. Pois isso vivenciamos como novos convertidos, testemunhando em nós, desde o início, dia a dia, a nossa transformação. Queridos irmãos, conforme o nosso penúltimo vídeo, bem como o que consta de João 17, de 20 a 23, Cristo não teria vindo ao mundo senão para que tornássemos um com Ele. Pai, tu em mim e eu neles, para que a unidade se aperfeiçoe. Assim é por causa da unidade com Ele que já não nos vemos mais como pecadores, tal como acentua Paulo em Gálatas 2, de 17 a 21. Se justificado por Deus através de Cristo Jesus, ainda me vejo como pecador, dar-se-á o caso de Cristo Jesus ministrar pecado em mim? Impossível, pois fui crucificado com Ele. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Pois, do contrário, eu anularia a graça, e Cristo Jesus teria morrido em vão. Assim, amados, o mistério do pecado fica revelado e nossas imperfeições se tornam lutas estabelecidas dentro de nós, conforme Lucas 9, 23, com a nossa cruz que temos que carregar dia a dia, mas agora como santificados, conforme 1 Coríntios 1, 2. Temos Cristo Jesus que nos ajuda a carregar a nossa cruz, pois diante da dificuldade de resistirmos aos maus pensamentos, temos o Senhor a quem clamar, pois invocando o seu nome, nos fortalecemos para nos ver salvos daquilo que ocorre em nossa mente. Conforme Atos 2, 21 e Romanos 10, 13, pois acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, na nova aliança, o invocar o nome do Senhor não é uma opção, mas uma necessidade imprescindível, pois assim como nosso corpo se cansa com a luta diária e precisa-se de refazimento, nossa alma também precisa de se restabelecer. Por isso, Paulo nos exorta a fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme está lá em Éfesos 6, 10. Pois a nossa dependência do Senhor é total. Pois vejam a que Cristo nos compara em relação a Ele, conforme João 15, 5. Tal como o ramo da videira não pode dar fruto algum se não permanecer na videira, vós também, sem mim, nada podeis fazer. E isso é o que explica João 16, 9. Do pecado, porque não creram em mim. Pois sem Cristo realmente nada podemos fazer. Vejamos a reflexão de Paulo sobre o pecado, conforme está lá em Romanos 7, 19 a 24. Que sem Cristo Jesus, eu não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu faço. E que só Cristo Jesus pode livrá-lo daquele estado de desventura, o mesmo que vivíamos quando tomados de ódio, vingança, ciúme, paixões, falta de domínio próprio e busca por emoções danosas a nossa alma. Quanto a que não tínhamos poder algum, mas hoje temos nossa alma direcionada à oração de arrependimento, que vence as tentações e maus pensamentos, pedindo: lava-me, Senhor, me limpa e cria em mim um coração puro, renasça em mim um espírito inabalável e não retire de mim a sua unção. Pois, assim como Cristo Jesus nos torna cada vez mais parecido com Ele, após nos ver alcançados pela fé salvadora, propícia a nós, pelo beneplácito de Deus através de Cristo Jesus, então é essa a nossa glória desse mundo. Prega o Evangelho e repasse o vídeo. E até o nosso próximo encontro.